Você acorda cedo, trabalha 12 horas por dia, atende dezenas de clientes, resolve problemas complexos e, no final do mês, olha para sua conta bancária com uma frustração esmagadora. Você acha que precisa trabalhar mais, acha que precisa de mais volume, de mais esforço braçal, de mais horas acordada e de menos tempo com a sua própria família. Nós estamos inaugurando a série A Engenharia da Prosperidade. E eu vou usar a frieza da biologia do comportamento e da psicologia sistêmica para destruir o seu contrato de pobreza. A verdade brutal que o seu ego operário se recusa a aceitar é que o seu problema financeiro não é a crise, e não é a falta de demanda do mercado. É um erro primário de precificação existencial. Você está cobrando migalhas enquanto entrega ouro, porque no fundo da sua psique traumatizada, você não acredita que a sua existência vale mais do que o salário base da sua área. Vamos dissecar a anatomia da sua falência estrutural. O maior erro estratégico que um profissional pode cometer no século XXI é tentar vender o próprio tempo. O seu cérebro sofreu uma lavagem cerebral do sistema educacional e da era industrial. Você foi programada, desde criança, para funcionar como uma operária de fábrica. A lógica operária dita que você bate o ponto, vende 8 horas da sua energia vital em troca de um valor fixo e volta para casa exausta. Mas o tempo é a única métrica física do universo que você não pode fabricar, estocar ou multiplicar. Se o seu modelo de negócios exige que você cobre por hora de atendimento, você acabou de instalar um teto de concreto armado em cima da sua própria cabeça. Você só tem 24 horas num dia, e o seu corpo biológico de carne, osso e fluidos vai falhar miseravelmente se você tentar usar todas elas para faturar. Se o seu dinheiro depende exclusivamente do seu suor contínuo e da sua presença física ininterrupta para existir, você não é uma empresária e não é uma profissional livre. Você é apenas a funcionária mais mal paga, mais estressada e mais explorada da sua própria empresa. Por que é tão difícil aumentar o seu preço? Por que as suas mãos suam, a sua garganta seca e o seu coração acelera quando você precisa dizer o valor do seu serviço para um cliente em potencial? Isso não é um problema técnico de vendas. Isso é o seu sistema nervoso autônomo entrando em colapso. Na neurobiologia evolutiva, o ser humano é desenhado para sobreviver em bando. Milhares de anos atrás, se você tentasse se destacar demais, se você fosse grande demais ou exigisse a melhor parte da caça, a tribo te enxergava como uma ameaça à ordem e te expulsava. E a expulsão era uma sentença de morte. Quando você tenta aumentar o seu preço hoje, a sua amígdala cerebelosa, que é a central de terror do seu cérebro primitivo, dispara o alarme. Ela grita que se você cobrar caro, você vai chamar a atenção. Se chamar a atenção, será criticada. Se for criticada, será abandonada e morrerá de fome. O seu preço baixo não é uma estratégia de mercado. O seu preço baixo é um instinto de sobrevivência covarde. Você cobra pouco para se manter camuflada, para não incomodar os outros profissionais da sua área e para garantir que ninguém espere grandeza de você. A sua tabela de preços é um bunker onde o seu ego se esconde do julgamento alheio. Nós precisamos olhar bem de perto para a arrogância disfarçada de humildade que existe na sua justificativa de cobrar barato. Você diz para si mesma e para o mundo que cobra pouco porque tem propósito. Você diz que quer ajudar o maior número de pessoas, que quer ser acessível e que não trabalha apenas pelo dinheiro. Mas a engenharia do dinheiro e a física da prosperidade não obedecem ao teatro da caridade hipócrita. Eu vou usar o bisturi clínico agora para expor o que realmente acontece quando você cobra migalhas para bancar a salvadora do universo. Você não atrai pessoas que querem ser ajudadas. Você atrai dependentes emocionais e sanguessugas de energia vital. A regra mais absoluta da natureza humana é que nós não valorizamos aquilo que não nos custa nenhum sacrifício. Quando você cobra um preço insignificante, o seu cliente não assume um compromisso com o próprio processo. Ele chega atrasado, ele falta, ele não aplica o que você ensinou e, pior de tudo, ele transfere a responsabilidade do fracasso dele para suas costas. Ele te trata como uma empregada do destino dele. Você lota a sua agenda de pessoas reclamonas, sugadoras e descompromissadas e termina a semana com o corpo derretendo de exaustão, sentindo uma raiva reprimida que você não tem coragem de admitir. Cobrar barato para ajudar os outros não é um ato de bondade, é uma receita médica para o burnout, para a falência e para o ressentimento crônico.
É muito fácil não ser cobrada por resultados excepcionais quando o seu serviço custa o mesmo que uma ida à padaria. Preço baixo é o escudo de proteção da mediocridade. A verdadeira prosperidade exige uma violência cognitiva contra a sua mentalidade de escassez. Você precisa entender a física do compromisso. O preço alto que você cobra não é apenas um número em uma transação financeira. O preço alto é a primeira e mais poderosa etapa da transformação do seu cliente. Quando uma pessoa passa o cartão e paga um valor que a assusta, que exige planejamento e que a tira da zona de conforto, a neuroquímica dela muda no mesmo instante. O cérebro do seu cliente entra em estado de atenção máxima. Ele diz para si mesmo: eu paguei caro por isso, então eu vou fazer essa experiência valer a pena, custe o que custar. O seu preço elevado injeta responsabilidade e postura adulta na veia do seu cliente. Ele chega na sua sessão ou compra o seu produto com o escudo abaixado e a vontade de agir no limite máximo. Cobrar caro é um ato de respeito profundo pelo seu próprio trabalho, mas, acima de tudo, é um ato de respeito pela capacidade de transformação do outro. Você para de atrair vítimas que querem um ombro para chorar e começa a atrair líderes que querem uma rota de execução. A exclusividade não tem absolutamente nada a ver com ostentação, luxo vazio ou arrogância. Exclusividade é o alinhamento perfeito entre eficiência cirúrgica, tempo otimizado e alto nível de compromisso de ambas as partes. Então, como nós aplicamos essa mudança neurológica na realidade áspera do mercado? Através do protocolo da métrica de impacto. A partir deste exato milissegundo, a sua tabela de horas trabalhadas está morta. Você não vende mais um espaço na sua agenda. Você vende a ponte entre a dor insuportável e a vida que o seu cliente sonha em ter. Você precisa começar a medir o valor invisível da sua sabedoria. Se a sua consultoria, a sua terapia ou o seu produto evita que o seu cliente cometa um erro que destruiria o casamento dele em 2 anos, qual é o preço da preservação de uma família? Se o seu trabalho economiza 5 anos de tentativas frustradas, de gastos com ferramentas erradas e de noites sem dormir do seu cliente, o seu preço tem que refletir a devolução de meia década de vida recuperada, e não os 45 minutos que você passou em uma chamada de vídeo com ele. Se o seu serviço faz a empresa do seu cliente estancar um vazamento de caixa silencioso e voltar a lucrar, você não é um custo na planilha de despesas dele. Você é um ativo de altíssima rentabilidade. E um ativo raro não é negociado a preço de liquidação. O seu cliente não está pagando pela hora em que você está sentada na frente dele apertando um parafuso. Ele está pagando isso que você já gastou em qualificações. Ele está pagando por todas as noites em que você chorou de exaustão estudando, tentando decifrar o seu próprio caminho. Ele está pagando pelo seu olhar afiado, pela sua intuição calibrada e pela inteligência cirúrgica de saber exatamente qual único parafuso precisa ser apertado para que a engrenagem volte a rodar. Enquanto seus concorrentes estão cobrando barato para ficar o dia inteiro marretando a máquina do cliente e quebrando peças à toa, você resolve na raiz. A competência brutal precisa ser letal e rápida, e o preço cobrado por ela deve ser proporcional ao tempo que você economizou do outro. Porém, eu preciso avisar você sobre o efeito colateral dessa mudança. Quando você ajustar o seu preço para cima, aplicando a métrica de impacto, o universo vai testar o seu tônus vagal e a sua resiliência emocional de forma implacável. As primeiras pessoas para as quais você apresentar o novo valor vão reclamar. Elas vão dizer que está muito caro, vão dizer que você mudou, vão tentar ativar a sua culpa de todas as formas possíveis. E é nesse momento que 80% das pessoas entram em pânico, recuam e dão um desconto humilhante para não perder a venda. Se você recuar, você prova para o seu corpo e para sua malha energética que você é uma fraude. A energia do dinheiro é uma força adulta, fria e magnética. Ela não frequenta a conta bancária de quem se comporta como vítima das circunstâncias. Ela sente o cheiro do medo e recua quando você gagueja, vacila ou pede desculpas indiretas na hora de defender o seu orçamento. A prosperidade verdadeira, a riqueza inabalável, exige posicionamento e soberania emocional. Exige a capacidade de suportar o desconforto de um não sem que a sua identidade desmorone. Quando alguém disser que o seu trabalho está caro, a sua única resposta interna deve ser a clareza de que essa pessoa simplesmente não é o seu cliente ideal. Você não tenta convencer alguém a valorizar o que você faz. Você se posiciona tão alto que o valor se torna incontestável, e apenas quem está pronto para pagar a passagem tem acesso ao voo.
Se essa autópsia financeira rasgou o teto de vidro que as suas próprias mãos construíram e expôs a covardia que mora na sua tabela de preços, a teoria termina aqui. O conhecimento não transforma ninguém. Apenas o movimento brutal da execução transforma realidades. Para selar este primeiro capítulo, você vai realizar o ato mais aterrorizante e libertador da sua carreira agora mesmo. Você vai sentar em silêncio e olhar para o seu principal serviço ou produto. Você vai retirar os seus sentimentos de inferioridade da equação. Você vai medir friamente o impacto absoluto que a sua entrega tem na vida, no corpo ou nos negócios de quem passa por você. E você vai reescrever o seu preço. Você vai dobrar esse valor, triplicar se for necessário, até que o número no papel reflita a verdade visceral da sua competência, sem pedir licença a absolutamente ninguém. A sua jornada rumo à engenharia da prosperidade começa no exato milissegundo em que você se recusa, de forma violenta e definitiva, a aceitar o troco do pão pela genialidade que você entrega ao mundo. Dê esse passo. E nós nos vemos no próximo capítulo.